virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Meus irmãs, amadas ouvintes, estamos de volta com mais um programa Mães Amorosas, onde daremos sequência, mais uma transmissão da leitura do livro Dias Mais Sábios. Esse livro, ele é da editora Árvore da Vida, escrito pelo irmão Pedro Dong. Amém? Ele contém salmos, provérbios, para que nós possamos refletir, né, na luz que ganhamos, nos dá direção, nos dá admoestação. O Senhor é maravilhoso para conosco. O Senhor está sempre a nosso dispor. Ó Senhor Jesus, que nós também possamos abrir o nosso coração, né? Que possamos ouvir com mais clareza o que o Senhor requer para cada um de nós. Que o Senhor também possa tirar as escamas que ainda às vezes há nos nossos olhos. Senhor Jesus, o Senhor está trabalhando cada dia no nosso coração, porque Ele deseja nos aperfeiçoar. Ele quer que nós venhamos a reinar com Ele no mundo que há de vir, mas para isso nós precisamos estar qualificados, né, irmãs? Ó Senhor Jesus. Então aqui nessa devocional de hoje, temos um capítulo que está em Provérbios capítulo 31, versículos 4 e 5. Amém? Que diz assim: não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, pervertam o direito de todos os aflitos. Provérbios capítulo 31, versículos 4 e 5. O título da mensagem de hoje é: os líderes devem dar exemplo. Reis e príncipes representam a liderança instituída por Deus para cuidar do povo. Eles devem ser os primeiros a dar exemplo de abnegação e seus interesses em favor do bem da coletividade. Isaías profetizou que os príncipes de Jerusalém eram rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles amava o suborno, corria atrás de recompensas. Podemos conferir em Isaías capítulo 1, versículo 23. Ele descreveu no capítulo 56, verso 11. São pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Não há autoridade que não proceda de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz que não há autoridade que não proceda de Deus, e foi por ele instituída. Estas autoridades deveriam ter por objetivo defender o direito dos aflitos, cuidar das necessidades das pessoas, como pastores cuidam das ovelhas. Mas muitos acabam dominando sobre o povo com rigor e dureza, com a finalidade de multiplicar suas próprias riquezas, embriagando-se com o vinho do poder e dos prazeres. Ezequiel capítulo 34. Na igreja isso não pode acontecer. Os líderes devem pastorear o rebanho de Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 4, nós podemos conferir essa passagem, que na igreja isso não pode acontecer. Os líderes devem pastorear o rebanho de Deus, guardando a verdade, com renúncia de seus próprios prazeres em favor do bem-estar dos que lhe foram confiados. Devem ser modelos para o rebanho, pois quando o Supremo Pastor se manifestar, receberão a imarcessível coroa da glória.
repetindo esse versículo, essa passagem que eu acabei de ler, está aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Ó Senhor Jesus, essa é a porção desse devocional do livro Dias Mais Sábios que o Senhor preparou para nós refletirmos nessa manhã. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém? Jesus é nosso Senhor. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Arleide Duarte. Bom dia, amadas irmãs e irmãos. Bom dia, Jesus é o Senhor. Amém. Estamos aqui para desfrutar de mais uma rica porção do Alimento Diário, volume 4. Reconectados a Cristo. E hoje, domingo, da semana 2, a leitura bíblica está em Gênesis 4, do 11 ao 16, Mateus 5, 21 e 22, Mateus 23, 29 ao 36 e 1 Pedro 5, 8. E o versículo para ler com oração. Então lhe disse o Senhor: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O título de hoje: a oportunidade de arrependimento. Mesmo com o erro de Caim, Deus lhe deu oportunidade para se arrepender. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, 6 e 7. Quando um pecado está para se consumar, Deus, por meio de nossa consciência, Ele nos dá mais uma oportunidade, mais um alerta. Nossa consciência foi feita para isso. Ela funciona como o painel do carro que nos avisa quando há algo errado. Quando estamos prestes a cometer um pecado, Deus sempre fala conosco e nos avisa. Talvez em seu íntimo, Caim alegasse que havia procedido bem, lavrando a terra, como Deus ordenara lavrar. Todavia, proceder bem, entre parênteses, significa seguir o princípio de Deus, não confiar em si mesmo, não confiar na própria carne e perceber, como os pais de Caim perceberam que era um pecador. Diante disso, Caim devia humilhar-se para ser aceito diante de Deus e não agir com arrogância, questionando o porquê de Deus não aceitar sua oferta. Deus ainda o advertiu, revelando que o pecado estava à porta e que o desejo do pecado era contra ele, mas ele tinha a oportunidade de dominá-lo. O pecado é a personificação do diabo. O diabo está à nossa porta e quer que satisfaçamos a seu desejo. No caso de Caim, o desejo do pecado era matar Abel. Amado leitor, não satisfaça o desejo do diabo. Quando ele o instigar a fazer algo, desconecte-se dele no mesmo instante e desligue sua ligação genética com ele. Arrependa-se, pois o arrependimento não é uma característica do diabo, já que ele nunca se arrependeu. A melhor forma de nos desligarmos do diabo é o arrependimento. Por isso João Batista pregava: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando nos arrependemos, nós nos desligamos da genética de Satanás. Em Gálatas, vemos uma relação das obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões,
facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. As coisas do lado do mal, da árvore do conhecimento, são facilmente percebidas como coisas em que não há nada de Deus, e a reação de Caim também comprova que ele estava nessa árvore, porque lemos em Gálatas que ciúmes e iras pertencem à carne, e ambos os sentimentos estavam em Caim. Gálatas 5, 19 ao 21. O homicídio realizado por Caim começou com ciúmes. Se o ciúme não for interrompido, ele se transforma em ira e ódio. Se você tem ciúme de alguém cuja oferta está agradando ao Senhor, isso é um sinal de alerta, revelando que você está na árvore errada e precisa arrepender-se. Quando você se arrepende, Satanás perde domínio sobre você. Mas, se você não interromper o ciúme com arrependimento, continuará levando esse processo adiante. E o próximo passo é a consumação do pecado, o homicídio que mata seu irmão. Mas lembre que matar o irmão está relacionado a odiá-lo, pois aquele que odeia seu irmão já o matou no coração. Mateus 5, 21 e 22. Apesar de advertido por Deus, Caim consumou o pecado e cometeu o primeiro homicídio da humanidade, conforme lemos. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Gênesis 4, do 8 ao 12. O fato de Caim matar Abel mostra que ao longo das gerações, aqueles que adoram e servem a Deus segundo a carne, perseguem e matam os que adoram e servem a Deus segundo o Espírito. Os que servem a Deus segundo a carne não obtêm resultados, não prosperam. Deus não se agrada deles e estes fazem oposição sistemática, perseguindo e matando quem serve a Deus no Espírito. Mateus 23, do 29 ao 36 e Atos 7, 51 e 52. A resposta de Caim a Deus revela que ele era arrogante. Ele desprezou a advertência de Deus, consumou o assassinato e mentiu. Mentiu a Deus respondendo com irreverência e arrogância. Por isso Jesus revela que o diabo foi homicida desde o princípio, pois foi o autor do homicídio de Abel, evidenciando que Caim era do maligno. Caim tornou-se maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de suas mãos o sangue de seu irmão, e considerou o castigo de Deus severo demais, de modo que não poderia suportá-lo. Gênesis 4, do 11 ao 14. Mesmo diante da gravidade dos atos de Caim, Deus ainda teve misericórdia dele e estendeu-lhe uma proteção. Apesar disso, Caim se retirou da presença de Deus e habitou na terra de Nod, que significa peregrinação. Assim, os descendentes de Caim deram início a uma civilização sem Deus, uma civilização que viveu totalmente fora da presença de Deus. Mas nós não fazemos parte da civilização de Caim. Nós somos de Deus e queremos desligar-nos da ligação genética com a serpente. Queremos viver na realidade do novo homem, da semente divina, que possui a carga genética de Deus pulsando em nós. Para isso, devemos ser aqueles que vivem no Espírito e não confiam na carne. Os que vivem no Espírito realizam a vontade de Deus e trarão
o reino de Deus para a terra. Aleluia! Jesus é o Senhor. Bom dia a todos. Vamos fazer a imersão no domingo. E hoje vai ser assim, bem facinho. Ouçam bem, vamos lá. Quero ouvir e obedecer. Quero ouvir e obedecer para ser abençoado, para ser abençoado. De novo, quero ouvir e obedecer. Quero ouvir e obedecer para ser abençoado, para ser abençoado, para ser abençoado, para ser abençoado. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridos ouvintes. Hoje, dia 28 de dezembro, estamos aqui para continuarmos a leitura seguindo o roteiro anual. Obrigada a você que esteve com a gente todo esse tempo, né? Desfrutando conosco, e estamos aqui, né? No nosso dia a dia, alimentando da palavra do Senhor. Isso nos faz fortes, né? Nos faz resilientes, né? E a palavra do Senhor traz também a alegria para nós, né? Enche o nosso coração de força e vigor. Então, a disposição que nós temos para servir ao Senhor vem daí, vem da palavra, né? Vem do falar do Senhor, né? Então, temos aqui o nome e a palavra do Senhor, nos traz tudo que nós precisamos aí para servi-lo, né? Muito bem, amadas irmãs, vamos orar ao nosso Deus e começar a nossa leitura de hoje. Senhor, nós te agradecemos por cada irmã que está aqui. Obrigado, Senhor, pela cooperação das irmãs. Obrigado pela irmã Terezinha, que trouxe para a gente provérbios. Também a irmã Leide trouxe o alimento diário para nós. O Senhor abençoe as nossas queridas irmãs, que são cooperadoras nossas aqui, cooperadoras fiéis do programa Mais Amorosas. Muito obrigada a todas as irmãs que servem nesse programa, Senhor, que dedicam um tempo de qualidade para o Senhor. Muito obrigada, Senhor, também a irmã Taíca, que está conosco hoje no final do nosso programa. Senhora, obrigada por cada irmã, por cada hino tocado aqui, nós louvamos ao Senhor. Também queremos agradecer ao Senhor, aos irmãos, né, que dedicam ao serviço de criança, serviço de adolescente, serviço de cuidado das mulheres, das irmãs conectadas. Obrigada por cada irmã que está envolvida em todo o serviço da igreja. Muito obrigada por tal disposição que o Senhor nos dá. Amém? Obrigada mesmo. Senhor Jesus, te agradecemos pela nossa saúde, o Senhor possa também nos manter firmes e fortes até a sua vinda, para que nós possamos servir o Senhor com alegria. Amém? Verdade, né? Senhor, a gente com saúde, né? A gente tem disposição, né? Quando a gente não tem muita saúde, é difícil, né? Problema de coluna, né? Então fica difícil você se locomover para servir o Senhor e tudo mais. Então, vamos cuidar da saúde, né, irmãs? Certo? Tô falando isso para mim também. Vamos cuidar da nossa saúde, para que o Senhor nos ache como está em Tessalonicenses, né? O nosso espírito, nossa alma
e o nosso corpo irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Vamos cuidar de nós, né? Cuidar da nossa saúde. Muito bem, vamos então começar a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler os capítulos 12 e 13, cujo título do capítulo 12 é A Salvação de Jerusalém. Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele, diz: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro aceso debaixo da lenha e como uma tocha acesa entre os feixes de trigo. Eles destruirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. O mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O arrependimento dos habitantes de Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. A terra pranteará. Cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, suas mulheres à parte. Todas as outras famílias prantearão, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Vamos ler agora as nossas notas. Faço uso da King James, né? Para as notas de rodapé. Nota 2.1. Palavra assinala o início da 4ª sessão de Zacarias, que recapitula temas tratados anteriormente no livro. O grande poder de Deus, realçado pela referência à criação, concentra-se agora em Jerusalém, a qual Deus promete proteger e exaltar para que seja superior e mais importante que todas as demais nações. Nota 12, de 2 a 8. Uma taça de tremor traz à lembrança descrições em outros profetas do cálice da ira de Deus. Referência para você, Jeremias, capítulo 25, 15, versículos do 15 ao 17, o 27 e o 29. Aquilo que a princípio pode ter um gosto agradável, quando as nações atacarem Jerusalém, as deixará cambaleantes e impotentes. A destruição de Jerusalém envolveria a remoção de uma pedra pesada,
Entretanto, nesse caso, a pedra seria demasiadamente grande, resultando em graves lesões a quem quer que tentasse levantá-la. A colocação de um braseiro ardente no meio da floresta ou de uma tocha de fogo em uma faixa resultaria numa conflagração rápida, indicando a facilidade com que os inimigos de Jerusalém seriam derrotados. Um quadro especialmente vívido é ver o mais fraco transformado num guerreiro superior como Davi. Declarar que Jerusalém se tornaria a casa de Davi e que ela seria como Deus é a mais elevada exaltação possível. Uma surpreendente inversão de Deus abandonando o seu povo. Referência para você, Zacarias, capítulo 11, 9 a 10. Então, o Senhor exaltando aqui Jerusalém, ela será uma pedra tão forte, tão grande, tão pesada, né, que será difícil alguém tirá-la do lugar. Né? Então, o Senhor levando o seu povo, né, protegendo o seu povo dos seus inimigos. Né? Naquele dia, nota 3, naquele dia, pode ser traduzido como no futuro. Então, embora todo o povo da terra se reúna contra ela, pode ser uma declaração hiperbólica e não necessariamente uma referência a uma ética batalha final, assim como é possível se referir a muitas nações que atacaram Jerusalém no passado, como todas as nações do mundo. No entanto, alguns comentaristas entendem que essa linguagem se refere a uma batalha específica no final dos tempos. Nós sabemos que essa batalha, última batalha, é o Armagedon, né? Onde o próprio Senhor vai lutar por Israel, né? Ele vai derrotar todos os seus inimigos. De qualquer maneira, a intenção de Zacarias é estimular os habitantes de Jerusalém daquela época, mediante a antecipação das bênçãos de Deus. Né? Então, o Senhor está falando para o povo que está vivendo naquela época, mas também está se referindo ao futuro. Né? Nota 12, de 10 a 14. O anúncio da bênção de Deus sobre Jerusalém desloca-se para a reconciliação espiritual, a qual é dependente da graça divina e da contrição humana. O ponto interpretativo crucial é a identidade de mim a quem traspassaram. Aqui está se falando de Jesus, né? Especialmente diante da declaração do profeta, prantearão sobre ele. A melhor explicação é que os verdadeiros seguidores de Deus reconhecerão que por sua desobediência e rejeição ao pastor divino, eles de fato traspassaram a alma de Deus. Em seu remorso, família após família chorará com o mais profundo amargor imaginável. Esse versículo também antecipa a crucificação de Jesus, como indicada pela citação em João, capítulo 19, 37. Capítulo 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. A eliminação da idolatria, versículo 2. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: você será morto, porque está falando mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o matarão à espada quando ele profetizar. Naquele dia, os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Pelo contrário, cada um dirá: eu não sou profeta, sou lavrador. Trabalho no campo desde a minha juventude.
Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. O pastor de Deus é ferido. Versículo 7. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos, em toda a terra, diz o Senhor. 2/3 delas serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Farei essa 1/3 parte passar pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Nota 13, de 1 a 6. Continuando o tema da reconciliação, iniciado no capítulo 12, versículo 10, o oráculo se volta para 2 pecados mais abomináveis que careciam ser lavados. Primeiro, a adoração de outros deuses e a falsa profecia em nome de Deus. A falsa profecia é tão detestável que os próprios pais de um profeta impostor ou matariam. Nota 13, 2. O pecado, como contaminação da terra, importa no cancelamento da relação pactual, visto que a terra é um elemento integral nas promessas pactuais. Referência para você, Gênesis 13, 15 a 17, versículos também capítulo 15, versículo 18, capítulo 17, versículo 8. Então, haverá eliminação, né, do pecado e também dos profetas falsos. Nota 13, 4 a 6. Usado aqui o termo manto de pelos para enganarem, né? É uma alusão às vestes de Elias. Segundo Reis, você pode conferir com Segundo Reis 1, versículo 8. Não necessariamente uma indicação de que todos os profetas se vestissem dessa maneira. A tentativa de falsos profetas de ocultar sua identidade envolvia a exibição de feridas, que provavelmente eram auto-infligidas, né? 1 Reis, capítulo 18, 28. Alegar que as feridas eram coisas de rotina por causa de uma briga com amigos levantaria mais suspeita, porque a palavra hebraica traduzida como amigos pode denotar amantes ilícitos. Então, isso aqui se referindo aos falsos profetas, né? Nota 13, 7 a 9. Embora a identidade do pastor seja ambígua, o ponto geral da passagem é claro: purificar e refinar, separando o verdadeiro do falso. Deus deseja seguidores dignos da afirmação, é meu povo. Então, o Senhor vai separar o verdadeiro do falso, porque ele só vai dizer, é meu povo, para os verdadeiros. Deus os dispersa e ceifa 2 partes para obter um remanescente que dirá sinceramente, o Senhor é o meu Deus. Então, aqui, após a guerra do Armagedon, né, restará um remanescente. Este remanescente reconhecerá Jesus Cristo, né, como o seu Senhor e Salvador. A citação de Jesus das linhas em relação à sua morte e à queda dos seus discípulos. Mateus 26, 31. Sugere que o pastor pode ter antecipado o rei messiânico. No entanto, é possível que Jesus usasse o versículo de maneira proverbial em vez de declarar o cumprimento da predição de Zacarias. Então, nós terminamos aqui o capítulo 13. Eu creio que para a gente compreender mais, nós precisamos do capítulo 14. Então,
nós vamos continuar a nossa leitura amanhã, né? Muito rico a passagem. Quando o Senhor fala naquele dia, Ele está se referindo a tempos distantes. Amanhã nós vamos ver o que vai acontecer naquele dia, quando o Senhor vier. Então, eu convido você a estar com a gente amanhã aqui, certo? Um bom domingo para você. Hoje nós lembramos a morte redentora do Senhor, tudo que Ele fez por nós, né? Sem Ele não haveria salvação na terra, né? Então, nós lembramos a sua morte e também a sua ressurreição. Agradecemos ao Senhor toda a sua obra redentora. Amém? Isso aí. Logo mais estaremos com os irmãos para desfrutarmos da mesa do Senhor. Amém? Bom domingo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, amadas irmãs, amadas ouvintes. Estamos aqui com mais um roteiro de leitura da Bíblia que nós fazemos, né? Como ler a Bíblia em um ano. Então, nós seguimos um roteiro durante todo o ano. Cada dia da semana, nós lemos uma porção da Palavra de Deus. Por exemplo, hoje nós vamos ler Salmos 147, Provérbios capítulo 31, versículos 1 ao 7 e também Apocalipse capítulo 19. Então vamos à leitura. Salmos 147 diz: Louvor ao Deus poderoso. Aleluia. Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Aleluia. Conta o número das estrelas, chamando todas pelo seu nome. Versículo 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu, prepara chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Versículo 10. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém, Senhor Jesus. Louve o Senhor, ó Jerusalém, louve o Senhor. Louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou trancas dos seus portões e abençoou os que habitam dentro das suas muralhas. Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra, a sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Versículo 17. Faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Anuncia a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Versículo 20. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 31, versículos 1 ao 7, que diz: Conselhos para o rei Lemuel. Versículo 1. Palavra do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre?
Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito. Versículo 7. Para que bebam e se esqueçam da pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. Ó Senhor Jesus. Agora, Apocalipse capítulo 19, que diz: Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Versículo 3. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Versículo 9. Então o anjo me disse: Escreva: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante de seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga o combate com justiça. Versículo 12. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua coroa sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes.
E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Versículo 20. Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Versículo 21. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? Essa é a leitura da Bíblia de hoje. Salmos, Provérbios e Apocalipse. Tenham todos um bom dia, na paz que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me despeço de todos. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção da palavra. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Eu ouço a tua voz a me guiar. Olá, irmãs, nós estamos lendo o livro Serva Diligente, nós estamos no capítulo 7. E o subtítulo de hoje é Permitir o operar do Espírito por meio da fé. Nós precisamos crer na palavra profética para que essa palavra opere eficazmente em nós. O Espírito só vai poder agir se você crer. Hebreus 4:2 diz, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com elas. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Serva diligente, aqui vemos uma grande advertência. Não podemos cair no pecado da incredulidade. Paulo relata que a palavra não teve proveito algum porque alguns que a ouviram não a receberam com fé. Não ter proveito algum significa que o Espírito não operou nada por meio daquela palavra. Na versão King James atualizada está escrito: a mensagem que eles ouviram não lhes valeu. Deus tem falado tanto a nós, de tudo isso que você tem ouvido, quanto a palavra a tem transformado? Quanto você tem visto o Espírito atuar com poder em seu dia a dia? Se você não ouvir com fé a palavra e a obedecer, o Espírito fica parado, sem poder agir. O Espírito está pronto para executar, mas ele não executa enquanto não houver disposição em nós de crer na palavra e obedecer-lhe. Se a igreja não recebe a palavra com fé, não tem proveito algum. A obra fica parada e Deus não consegue executar sua vontade na terra. Que perigo! Vamos ser simples e crer na palavra. Hoje Deus precisa da igreja para executar sua obra em toda a terra. Deus precisa de você para executar sua obra na cidade em que você vive. Mas para isso você precisa ouvir a palavra com fé e obedecer. Se em sua vida nada acontece, nenhum milagre, nenhum sinal, algo de errado, você não está ouvindo a palavra com fé. Em Êxodo 19:5 lemos: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, a única coisa que Deus exigiu do seu povo foi ouvir diligentemente sua voz e guardar a sua aliança. Não era algo difícil. Ninguém exige de nós que tenhamos doutorado em teologia, que façamos curso de oratória, que conheçamos toda a Bíblia de cor, que tenhamos eloquência. Deus não exige isso de nós. A única coisa que Deus quer da igreja hoje é ouvir sua voz com diligência. Mas o que significa ouvir com diligência? Significa ouvir com atenção e com fé. Precisamos ouvir, crer e colocar em prática.
Então, sua participação na execução da vontade de Deus é ouvir diligente a palavra e obedecer. Assim, o anelo do coração de Deus é executado. O Pai desejou segundo seu beneplácito. O Filho saiu como palavra, conforme... Deixa eu virar a página aqui. Conforme a vontade do Pai, e eu e você cremos na palavra com fé e obedecemos. E o Espírito está pronto para executar o comando. Então podemos experimentar sinais e milagres. Efésios 1, de 9 a 10, nos mostra a vontade de Deus, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Convergir nele significa fazer Cristo encabeçar. O mistério da vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Para isso acontecer, Deus precisa da igreja. Os versículos 22 e 23 confirmam: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja foi gerada pela vida de Deus, por meio da morte e ressurreição de Cristo, e se tornou seu corpo. Agora Deus finalmente pode dizer: com a igreja eu posso cumprir meu propósito. Irmãos, com a igreja o Senhor pode cumprir o seu propósito. Minha vontade, que é fazer Cristo ser a cabeça de todas as coisas. Reacende em Deus a esperança de alcançar o seu objetivo, de entronizar Cristo e fazê-lo encabeçar todas as coisas. A igreja em si não tem poder ou capacidade para fazer a vontade de Deus. Somente pelo Espírito Santo podemos cumprir o que Deus quer. E o Espírito opera por meio da palavra pela igreja. Você percebe qual é a participação da igreja? Nossa participação não é no Pai. Deus tem uma vontade, uma aspiração, e tudo tem que ser feito de acordo com a sua vontade. Nós não nos reunimos com o Pai para discutir sua vontade. Às vezes somos um pouquinho manipuladores e agimos como se pudéssemos fazer essa reunião com o Pai e dar a nossa opinião sobre como ele deveria fazer isso ou aquilo. Mas nós não temos essa participação. A vontade do Pai, ela é soberana. É o que ele deseja e ponto final. Não se discute com Deus sobre o que ele quer. O homem e a mulher também não participam do que o Espírito faz. Quem tem o poder é o Espírito. É ele quem opera obras, milagres, prodígios e sinais, com os que vemos acontecer no início da igreja em Jerusalém. A participação da igreja, portanto, é no Filho, é em Cristo. Leiamos Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo o que acontece com a igreja é em Cristo. Se as servas diligentes querem fazer algo para Deus, precisa ser em Cristo. Por causa da queda do homem, o Filho teve que realizar a redenção para nos resgatar de nossos pecados e nos levar para Deus. Ele morreu como oferta por nossos pecados. Nessa parte da redenção que o Filho executou, nós não temos parte. Mas a partir da ressurreição de Cristo, quando a igreja é gerada, inicia a nossa participação. E qual é o papel de Cristo? O Filho é sensível ao aspirar do Pai, ao seu anelo. Provérbios 8:12 diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Cristo é a sabedoria de Deus. O versículo 30 completa: então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Ao perceber que o Pai tem um anelo,
O Filho é a sabedoria para arquitetar o cumprimento da vontade de Deus. O Filho, que é a própria palavra, sai como voz de comando. O Espírito obedece a essa voz e executa com seu poder. Isaías 53:1 diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Cristo é o braço do Senhor, e como braço faz o anelo do Pai se tornar em ação. Cristo morreu, e quem está prolongando os dias do Filho na terra hoje é a igreja. Não pense que você veio à igreja para ficar de braços cruzados, sentada, ouvindo uma boa mensagem. Não. Deus Pai vai usar a igreja para pôr todos os seus inimigos debaixo dos pés da igreja. Todos aqueles que resistem ao encabeçar de Cristo ficarão debaixo dos seus pés. Essa é a nossa responsabilidade, amada irmã. Quando isso acontecer, Cristo voltará. Chegou o momento de descruzar os braços. Deus conta conosco para fazer a vontade dele prosperar. Chegou o momento da igreja. Deus conta conosco, amadas irmãs. Realmente nós gostamos muito do nosso conforto, da nossa rotina, mas aqui fala que chegou o momento, né, de nós descruzarmos os nossos braços e de nós nos dispormos ao Senhor. Ele precisa de nós para que a vontade dele seja executada na terra hoje. Realmente nós não fomos chamados somente para ouvir boas mensagens e saber falar bem, mas nós fomos chamados para executar a vontade do Senhor aqui na terra. Vamos orar? Senhor, queremos ouvir a tua voz, ouvir o teu chamado e realmente sair da nossa zona de conforto e nos dispor mais ao Senhor, para que o Senhor nos use como um canal, sabendo que tudo provém do Senhor. O que nós queremos é estar unidos a Ti, para que a Tua vontade seja feita por meio de nós e através de nós. Usa-nos, Senhor. Nós nos colocamos em Tuas mãos. Dá-nos ouvido sensível, dá um coração puro, de ouvir com fé, de crer e obedecer ao Teu falar, para que o Senhor logo possa voltar. Seja conosco, Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Palavras agradáveis são favos de mel. Palavras agradáveis são favos de mel. Doces para a alma, cura para o corpo. Doces para a alma, um remédio ao coração.